Oi, boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à live do 3P. A gente começa essa segunda temporada hoje, um dia especial, um dia de memória, porque há exatos 61 anos teve o golpe de 64. E essa data a gente precisa lembrar e precisa resolver, e a nossa chance de resolver é agora, para que os golpistas nunca mais se assanhem. Sabe por quê? Porque a gente acredita na democracia e nas instituições. E quando a gente fala em democracia, a gente não fala em autoritarismo. Teoricamente, falamos sobre direitos humanos, não sobre violência. Então, estou muito feliz em trazer esse tema nesse dia tão importante, 1º de abril, aqui para vocês. Lembrando que essa segunda temporada do 3P, ela vai tratar de temas diversos, vai receber convidados selecionados pra gente conversar juntos. Vamos lá, conversar com a Gabi. Entrando aí. Oi, minha Olá, boa noite, querida. boa noite, minha querida Roberta. Que prazerzaço estrear o 3P com você. Não tenho nem roupa para isso. Eu tô tirando uma onda máxima aqui, eu tô tirando uma onda máxima. Eu tô pedindo costume totalmente. Eu tô te ouvindo tão baixinho, será que é o meu retorno aqui? Deixa eu ver se é o meu microfone, se é o meu, se eu preciso aumentar aqui o volume. Eu te ouço super bem. Você Eu só me tô ouve bem? assim, eu tô achando que eu tô um pouco escura aqui, Não mas tá escuro, pra mim só tá baixinho, baixinho, baixinho. será que tá baixinho pra galera também? Eu Galera, posso tá projetar muito baixo a pra minha voz. vocês ou tá bom? Será que é só aqui? De repente é só aqui. Vamos ver se alguém responde. O áudio da Gabi tá bom pra gente poder começar o nosso papo? Galera, cadê essa galera? Ih, ninguém respondeu. Tá todo mundo tímido ainda. Pois é, gente. Bota a timidez pro lado. Ó, pra mim tá bom. Ah, Sofia de Paula. Opa, obrigada, Sofi. Tainá, ouve bem. Tainá, minha prof Ina, querida. Ai, que felicidade. Que bacana. Que legal, que legal. Tainá, a gente vai. Tainá, olha só. Vixe, misturei Tainá do MND com a Taina, minha querida prof, amada. nossa Ah, fiz um prof, curso com ela agora. nossa Sobre prof, Lélia Gonzalez, você. Gabi. Nem te conto quanta Ah, potência naquela não. sala de aula. É Nós somos incrível. contemporâneas, eu e Taína, mas ela é minha professora É, também, né? aprendo muito com ela também. Pois é. Gabi, a gente está numa data importante para a estreia do 3P, por isso que a gente trouxe esse assunto. E queria muito falar com você, porque, enfim, há um apagamento, há uma história que não é contada, né? Muita gente tá tendo contato com a ditadura agora, né? Com o filme. E a gente quase não vê personagens negros também naquele filme. E também não vê a história sendo contada nos sites, nos livros. Só se a gente fizer uma pesquisa bem profunda, a gente vai ter acesso a essa informação. Eu queria só que você se apresentasse para quem ainda não te conhece, para a gente começar a nossa conversa. Vai lá. Legal, legal, minha querida. Bom, eu sou a Gabriele, a Gabi. Eu sou historiadora de formação, mas acima de qualquer coisa, eu sou uma jovem mulher negra de 29 anos, quase 30. Ai, Esse eles ano é 30. chovem. Sou nascida, criada e até pouco tempo atrás residia ainda no subúrbio do Rio de Janeiro. E gosto de demarcar isso porque é uma região que me formou de muitas maneiras, né? Não só o subúrbio, mas a cidade de maneira geral. Embora hoje eu seja uma cidadã, enfim, do Do mundo, mundo. é... porque a gente quer tudo, né, Robertinha?
mas eu gosto de demarcar essa identidade territorial, porque de fato ela tem sido muito fundamental para mim. Bom, ingressei na faculdade de História, sou formada em História desde 2018 e saí da graduação e fui direto para o mestrado para tocar uma pesquisa sobre ditadura e relações raciais, justamente porque, Roberta, notei esse apagamento, notei essa lacuna, essa ausência de narrativas sobre as experiências negras naquele período. Me parecia muito incongruente, muito estranho, para dizer o mínimo, um período histórico marcado por gravíssimas violações de direitos humanos, não ter qualquer menção, né, as narrativas oficiais ao menos, não ter qualquer menção a essa camada da população brasileira que historicamente convive com violência e violações de direitos humanos. Parece estranho para mim, como que num período de 21 anos de ditadura essa população teria passado ilesa, teria passado batida. Isso não me parecia muito, fazia muito sentido. E Total. aí, essa lacuna, essa ausência, despertou um interesse em mim de entender melhor, de fuxicar melhor essa história e tentar reconstituir essa vida social, essa vida política da população negra durante a ditadura militar, tentar compreender também as percepções sobre raça e racismo que eram nutridas por esse regime. Gosto de ressaltar também que eu não sou a única, apesar dessa lacuna, apesar desses silêncios, eu não sou a única historiadora ou pesquisadora que tem se debruçado sobre isso. Ainda Felizmente, bem, né? ainda bem. Felizmente, atualmente tem vários outros colegas, historiadores de outras áreas do conhecimento, mas especialmente historiadores que têm se debruçado sobre essa temática. Não à toa são historiadores, são profissionais negros e negras. Então, enfim, estou me referindo aqui à própria Taína, que está aqui acompanhando a gente, que honra ter a sua audiência, a sua participação, que não pesquisa o tema da ditadura militar exatamente, mas é uma intelectual enfim, de primeira, está também debruçada sobre essas experiências negras no Brasil, no período mais recente. Estou falando de Janaílson Macedo, estou falando de Marise da Conceição Jesus, estou falando de Grace Adriana, de Tairane Ribeiro, de Gabriel Ribeiro. Enfim, estou falando de um grupo de pesquisadores, jovens pesquisadores em sua maioria, mas negros, que, bom, acho que o mesmo bichinho que me picou, picou eles também. Então, faço parte desse grupo com muita felicidade, muita honra. Enfim, e tenho, na dissertação, trabalhei bastante essa temática. Esse ano eu ingressei no doutorado com uma pesquisa mais sobre o tempo presente, sobre a memória de Marielle Franco, mas que tem uma conexão muito grande. Esse assassinato político, esse crime político também tem uma relação muito grande com essas heranças, né, com essa continuidade muito nociva que a gente ainda tem de alguns aspectos do regime militar, mesmo em tempos de democracia. Então, um pouco esses os meus interesses. Atualmente eu estou no Instituto Marielle Franco como gestora de memória, então, junto ao Instituto e também a família de Marielle, tenho essa honra, esse privilégio de desenvolver estratégias, meios de difundir, de disseminar mais essa história, esse legado, essa memória. E é um pouco do que eu apronto, além de, obviamente, ser parte do movimento Mulheres Negras Decidem com muito orgulho, esse movimento que, enfim, questiona, indaga sobre a subrepresentação de mulheres negras na política institucional, onde eu tive a honra de conhecer mulheres incríveis como você. Cheguei quando tudo era mato, cheguei bem no início do movimento, tenho estado até então. E o MND é sempre digo, é minha grande escola de não só de ativismo, mas de humanidade, de cidadania, de De empatia, energia, de de força, de energia. coletividade, de Exato, aquilombamento. Nossa, o exatamente. nosso Zap Zap é uma energia que inspira, né, o nosso dia a dia, de fato, Gabi. Totalmente. Deixa eu começar te perguntando, quando a gente fala na população negra e em ditadura, para além do apagamento, o que que vem de memória na sua cabeça, assim, bate pronto, rapidamente, assim? Nossa, que ótima essa pergunta, Roberto. Olha, eu acho que vem uma. Já que a gente está falando de energia, né? Tá falando do MND, acho que vem uma energia de resistência e de combatividade muito forte, que de fato mais pessoas precisam conhecer, precisam se interessar,
mas que eu quero acreditar, Roberta, e eu acho que esse ano e o último ano foram fortes, e eu acho que dão lastro para essa minha compreensão de que a gente está mudando um pouco esse imaginário social sobre a ditadura militar. E sobre essas referências de violência, de vítima, de violação de direitos humanos durante aquele período. Senti isso muito forte no último ano, no marco dos 60 anos do golpe. Tenho sentido também esse ano, no marco dos 61 anos, um número um pouco mais expressivo do que nos últimos anos, do que nas últimas décadas, sem dúvida nenhuma, de debates, de reflexões, de textos sobre ditadura e relações raciais, sobre ditadura e racismo, ditadura e raça, ditadura e movimento negro. Está muito aquém do que, enfim, é o ideal, claro, óbvio, mas já é absolutamente diferente das comemorações, por exemplo, dos 50 anos do golpe em 2014. Então, tem rolado uma mudança de mentalidade, uma mudança nesse imaginário social. A gente cresce, primeiro que a gente cresce com pouquíssimas referências sobre a ditadura militar de maneira geral. Isso é fruto de uma política, de uma estratégia muito bem sucedida da própria ditadura de se manter é, livre, né, de grandes questionamentos populares, de grandes críticas por parte da população, por parte da sociedade. Esse é um enfim, me parece assim, uma das principais heranças assim negativas que esse regime nos legou, né? Foi muito bem sucedido nessa artimanha de nos deixar absolutamente, enfim, inertes, né? Enfim, é quase um período da nossa história que passa batido, né? A maneira como se deu o fim do regime, com a anistia aos perpetradores, aos agentes de Estado, agentes públicos que cometeram gravíssimas violações de direitos humanos, dentre outros elementos, fazem com que hoje a gente viva nesse contexto, né, onde a gente tem, enfim, pouca informação e interesse sobre o tema. Mas tem mudado. Mas o fato é que a gente cresce com o imaginário social de que a ditadura militar não matou tanta gente assim, não torturou tanta gente assim, que os nossos vizinhos latino-americanos, né, sobretudo Argentina e Chile, vivenciaram, testemunharam ditaduras militares muito mais cruéis e muito mais violentas do que a brasileira. Então, e que só sofreu na ditadura, ou só foi atingido pela ditadura aqueles e aquelas que se insubordinaram contra ela. Então, isso são coisas, são elementos que ficaram muito solidificados, né, na nossa compreensão sobre esse período da história do Brasil. E aí, quando você vai cavuca um pouquinho mais, você percebe que, na verdade, não foi nada disso, até porque em ditaduras ninguém passa batido, né? Só os Uhum. algozes, só os perpetradores. Mas em ditaduras, em regimes de exceção, toda uma sociedade é afetada, Com é atingida. certeza. Obviamente, em diferentes níveis, É. óbvio. Mas toda uma sociedade é atingida. Então, a gente está falando mesmo de um trauma social, de um trauma coletivo. E se é um trauma social, um trauma coletivo, a cura, digamos assim, né? Mas esse tratamento, esse momento de troca, enfim, ele precisa ser coletivo também. E a gente a gente teve pouquíssimas oportunidades nos últimos anos, nas últimas décadas, de refletir coletivamente sobre esse tema e fazer esse expurgo, né? Fazer esse tratamento, enfim, essa cura coletiva. Mas eu, enfim, acredito sim que tem mudado essa mentalidade nos últimos anos, muito fruto de pesquisas, modéstia à Bacana. parte, como a minha e desses outros colegas que eu mencionei e outros que eu não mencionei. Uhum. Agora eu te perdi, Gabi. Deixa eu ver se voltou. Fala um pouquinho. Eu acho que Voltou? eu recebi uma ligação, aí eu Ah, perdi. tá. Pronto, voltou. Maravilha. Mas Boa. eu vou parar de falar, parar de falar. Não, vamos lá. Queria que a gente voltasse agora. Vamos voltar essa fita. Vamos para o túnel do tempo agora para a gente imaginar um pouco daquele período, né? Era um período em que já existiam os movimentos sociais. Era um período em que os bailes blacks bombavam. Era um período que a gente tinha os Panteras Negras nos Estados Unidos. Chega a ditadura militar com o mito da democracia racial, Gabi. Esse era o cenário da década de 60. E aí, o que acontece com tudo isso? É muito curioso, né, Roberta, porque essas décadas, né, sobretudo de 60, de 70, são períodos de muita efervescência a nível global da pauta racial.
Então, como você coloca, né? Tem a atuação muito expressiva dos Panteras Negras, Martin Luther King, Malcolm X, enfim, toda essa luta pelos direitos civis que a gente conhece bem, conhece até mais, né, por vezes, conhece até mais do que a própria atuação do movimento negro no Brasil, que durante muito tempo foi tido como apático, mas que de apático não tem nada. A gente tem as lutas por libertação, pela descolonização de alguns países africanos. Então, assim, a discussão sobre raça e racismo naquele contexto, ela estava muito efervescente em muitos lugares do mundo. No Brasil também estava, até porque essas lutas estavam de diferentes formas interligadas, mas, enfim, apesar dessas influências, a gente tinha, no Brasil, sempre teve um jeito muito próprio de atuação, até porque a gente, enfim, né, do ponto de vista racial, a gente é um país cheio de especificidades, cheio de peculiaridades, que não se refletem nesses outros lugares. Então, a luta aqui também estava rolando, intensa, desde sempre, desde sempre. Então, o que acontece naquela época é um impacto muito grande nessas atividades do movimento negro, ou dos movimentos negros, se a gente quiser dar conta da pluralidade que existia, né, nas formas de resistência. Então, eu costumo dizer que hoje, se a gente vive numa sociedade tão iletrada do ponto de vista racial, com tanta dificuldade de identificar o racismo, de combater o racismo, boa parte disso, não só isso, mas boa parte disso vem desse período em especial, onde os movimentos negros tinham tudo para florescer ainda mais, para estabelecer uma luta cada vez mais combativa e cada vez mais capilarizada, popular, mas tiveram aí as suas lideranças, o seu discurso, as suas práticas absolutamente sufocados em todas as suas expressões, né? Política, Uhum. cultural, acadêmica, Religiosa. religiosa, embora tenham, infelizmente, ainda muito poucas pesquisas, estudos sobre como a ditadura militar afetou a prática afro-religiosa no Brasil, mas é uma agenda de pesquisa que, bom, eu adoraria encampar, mas que acho que está aí para outros pesquisadores embarcarem nessa, porque a gente precisa entender de fato como essas expressões foram atingidas, porque, enfim, historicamente são atingidas, foram atingidas em outros tempos de recrudescimento político e, sem dúvida nenhuma, com a ditadura militar não foi diferente. Mas fato Sim. é que também tem uma lacuna grande em relação à questão da religiosidade. Mas fato é que todas essas expressões de ativismo negro, de resistência negra, foram um tanto quanto sufocadas pela ditadura militar. Então, é isso, assim, um período efervescente, um período que é referencial para luta negra em vários lugares do mundo, aqui também, mas que passa por esse processo muito complicado de sufocamento, de interdição do debate racial, né? Você menciona o mito da democracia racial, e esse mito ele foi mobilizado de forma muito estratégica pela ditadura para coibir a atuação desses movimentos negros, né? Porque imagina, o movimento negro no Brasil ele surge para denunciar e combater o racismo. E se o Estado brasileiro assume um discurso oficial de que no Brasil não há racismo, não há tensões de cunho racial, o embate ele é Não direto, precisa né? Ele de baile black, não precisa de é movimento social, não precisa nada, porque aqui todo mundo convive com todo mundo se dá bem, os direitos são iguais, né? exatamente. Enfim, exatamente. Não combinava com o discurso dos militares, né? Exatamente. Isso Nada não é só daquilo. crença, né, Roberto? Isso não é uma crença espontânea Uhum. desses ditadores, desses militares, enfim, não era uma crença espontânea, isso era um projeto político, uma estratégia política para sufocar, coibir a atuação desses movimentos negros que ganhavam muita força naquele período. E eu sou historiadora, né? Historiador não gosta de entrar nessa do e se tivesse acontecido tal coisa, porque a gente gosta de fato. Mas vamos fazer um exercício aqui, já que a gente está nesse papo, enfim, Vamos. maravilhoso, espontâneo. Imagina se esses movimentos negros não tivessem sido sufocados naquele momento. Um momento Nossa. recente, né? Que Brasil a gente viveria? Que atuação antirracista é essa que a gente teria nos dias atuais? Né? Será que os brasileiros e as brasileiras não estariam mais conscientes racialmente, não teriam noções um pouco mais sofisticadas sobre raça e racismo no Brasil, não refutariam mais essa ideia de democracia racial, que ainda é a ideia que está pulverizada, né, estabelecida. A gente está Sim. avançando, né? Quero acreditar também que a gente está avançando nesse debate. Sim, mas estamos, assim, eu não consigo pensar em outra possibilidade. Não consigo. Não, nós estamos Talvez levando a não na mais. velocidade que gostaríamos,
aí sim eu acredito, mas que estamos caminhando, sim, porque essa luta vem de longe, Gabi, e a gente continua nela, né? Também. Curioso você falar sobre esse sufocamento, né? Porque ao mesmo tempo as pessoas tiveram que se reinventar para Uhum. continuar militando, para continuar trabalhando, principalmente quando a gente fala da população negra. A gente pode trazer alguns nomes aqui. Eu tô com a bandeirinha do Abdias Nascimento aqui atrás. Eu vou trazer o Abdias, que foi pro exílio, inclusive. Uhum. Mas a gente pode também falar sobre Lélia Gonzalez. A gente pode falar sobre Sueli Carneiro. A gente pode trazer Beatriz Nascimento. A gente pode trazer muitas pessoas que estavam ali militando e trabalhando e certamente tiveram que se reinventar. Agora, para além deste sufocamento, é tipo de violência essas pessoas sofreram por parte da ditadura? Elas chegaram a ser torturadas também? Elas foram proibidas de frequentar espaços? Que tipo de repressão, na verdade, a ditadura causou nessas pessoas? Sim. Bom, as pesquisas, né, que estão tratando de ditadura e relações raciais, elas têm, sobretudo por conta das fontes que estão disponíveis, elas têm se concentrado na atuação política do movimento negro. Tá, Na historiografia da ditadura militar, há uma dificuldade muito grande de se pensar cotidiano. Isso independente de pessoas negras ou pessoas brancas, qualquer grupo social. Justamente por conta desses silenciamentos, é difícil pensar a vida social da população de maneira geral naquele contexto. Isso também é outra lacuna desse campo de tá, estudos. tá. Então, a gente tem um cenário hoje no campo onde a gente tem isso, pouquíssimas pesquisas sobre cotidiano. Mas, para te responder, o que afetou a população negra foram medidas de toda a ordem, Roberta. Tanto pensando violência, pensando violações de direitos humanos, então desaparecimento forçado, tortura, sequestro, estupro, próprio exílio, né, como você comenta, de Abdias, Uhum, trárias, todo esse rol de violências, de tipologias de violência, que quando a gente pensa em ditadura nos vem à cabeça, a população negra também foi afetada. Tanto os militantes, como, obviamente, a população comum, população negra comum, que não estava necessariamente engajada politicamente em algum grupo, em alguma causa. Isso, enfim, rende muita conversa, muito assunto. Mas tem outros tipos de interdição, outros tipos de violência que também afetaram essa população. Então, desde medidas de ordem econômica, de ordem cultural, sempre comento, né, a pesquisa sobre raça e racismo no Brasil foi muito afetada naquele contexto. Vários pesquisadores negros ou pesquisadores brancos, mas que tratavam das relações raciais no Brasil, tiveram suas pesquisas interditadas, censuradas. Existem relatos, casos de intercambistas, por exemplo, estrangeiros que vinham para o Brasil estudar as relações raciais aqui, né, que tem toda essa peculiaridade, e que foram desencorajados a continuar suas pesquisas e precisaram voltar para os seus países de origem. uhum, Então, tem inclusive do ponto de vista acadêmico, né, científico, há um impacto muito grande no que vinha sendo produzido. Que vinha sendo produzido pesquisas de muito fôlego sobre as relações raciais aqui. Então, vários desses pesquisadores, enfim, foram desencorajados a continuar essas temáticas, brancos e negros, enfim, o que faz também com que a gente tenha hoje, claro, várias pesquisas, vários estudos importantes, referenciais, mas também é um impacto, né? O movimento negro, historicamente, bebe muito dessa fonte e tem uma atuação expressiva na academia também, ainda quando éramos em menor número há décadas atrás. Então, eu gosto sempre de comentar também um dado que é menos comentado, mas que demonstra para a gente um pouco mais desse sufocamento, dessa interdição, que é a questão do recenseamento da década de 70. O censo da década de 70, que foi o censo organizado pela ditadura militar, o único censo organizado de ponta a ponta pela ditadura militar, é o nosso único censo que não faz qualquer questionamento sobre raça aos brasileiros. Então, nesse censo não há pergunta sobre a identificação racial.
dos brasileiros e das brasileiras. Uhum. Eu vou ser muito sincera, eu ainda não consigo dizer com toda certeza que isso foi fruto de racismo por parte da ditadura militar, porque há uma narrativa oficial para justificar isso, que vem do próprio IBGE, onde eles Aham. comentam que havia uma profusão muito grande de nomenclaturas raciais e que isso causava uma certa confusão e que por conta disso eles suspenderam. Eu já ouvi isso, inclusive, de militantes negros históricos, adotando essa. Curioso. Uhum. Eu não consigo fazer essa. Não posso, não tenho elementos ainda mesmo analíticos para dizer, não, a categoria raça e cor foi suprimida do 170 por conta de racismo. Embora eu acredite que seja verdadeiramente isso, mas sendo muito honesta, me faltam elementos do ponto de vista analítico para fazer essa afirmação, mas a gente está tendo um papo informal aqui, então vale a pena trazer. Mas fato é que a gente tem uma lacuna pensando nesses dados que vêm do recenseamento, do censo, que são dados absolutamente importantes para a gente poder traduzir e interpretar o Brasil. Com Fato certeza. é que no censo de 70 a gente não tem informações sobre raça e racismo, a gente não tem informações sobre como a população negra vivia naquele contexto, Uhum. né? Condições e se elas viviam de forma diferente e como viviam de forma diferente das populações não negras. Isso causa mais um problema, que é esse movimento negro que está denunciando racismo e que está denunciando que pessoas negras vivem ou viviam numa condição inferior, não há dado, não há estatística que possa atestar isso. Então, isso era Sim. mais um complicador para a atuação do movimento negro. E os pesquisadores que, apesar de toda a dificuldade e interdição do debate racial nas universidades, ainda tentavam avançar nas suas pesquisas sobre raça e racismo no Brasil, sobre as relações raciais no Brasil, também tiveram esse apagão de dados, também tiveram esse apagão de informações e uma dificuldade muito grande de continuar suas pesquisas. E não à toa, na década de 80, a pergunta retorna por pressão do movimento negro e desses intelectuais que, enfim, por conta desse apagão de dados sobre raça no Brasil, cor e raça no Brasil, tiveram suas atuações, tanto na universidade quanto no ativismo, dificultadas. Então, assim, esse é um exemplo. A gente, às vezes, quando para pensar em ditadura militar, a gente pensa na tortura, pensa no desaparecimento, e tem que pensar mesmo, porque isso é muito patente, né, nessa história, é um marcador, né, essa violação de direitos Sim. tão grave, é um marcador importante do regime, a gente precisa, de fato, reforçar isso, mas existiram outras formas não letais pelo menos não diretamente, de violência, de De violência. interdição, É isso que você está prazo, chamando de violência comum, né? Porque quando a gente fala em violência política, leva a pensar em pessoas que realmente tinham uma posição ativa em relação à política, a política institucional mesmo. Mas quando a gente fala em violência comum, parece que a gente não faz essa conexão com a ditadura militar, né? E aí a gente tira muita gente desse contexto. Se a gente for pensar que a Comissão de Mortos e Desaparecidos levantou em torno assim de 500 pessoas, esse número Roberto, é ridículo de Roberto, pequeno, perto, tá? né, perto da grandiosidade que foi essa violência, né? E quando eu falo em violência comum aqui para você, significa falar de camponeses, de pessoas negras, de pessoas de uma classe mais vulnerável, que foram colocadas nesse pacote de violência comum. Eu tô certa, Gabi, porque Absolutamente. eu tenho a sensação de que a gente fala muito em violência política, mas Uhum, esquece todo o resto. A gente esquece o braço armado da polícia que invadiu favelas, que ia para cima da comunidade, matou pessoas, mas esses números não aparecem, uhum, né? Há uma exato. separação clara aí, que eu acho que também está muito ligado ao que você está falando, né? Falta de dados, falta de pesquisa, um levantamento do IBGE, porque a gente não tem. Uhum. Falta Ah, também, Roberta, uma. Faltou, pelo menos durante muitas décadas, um interesse por parte dos pesquisadores do tema para entender e complexificar esse debate sobre ditadura e relações raciais. Quando eu uhum, comecei a pesquisar sobre o tema, ainda na graduação, mais jovem, eu tive aula com grandes figurões, grandes nomes dessa historiografia. E quando eu me aproximei para tentar
para trazer essa perspectiva e, enfim, tentar desenvolver mesmo a pesquisa com base nesses interesses que eram tão meus, tão próprios, eu fui muito desencorajada na universidade. E não só na UFRJ, onde eu estudei, mas em outros contextos também. Então, Aham. vem faltando, vem mudando, na verdade, mas durante muitas décadas faltou esse interesse. Acho que fruto, enfim, dessa universidade tão branca, tão encastelada, que Eurocentrista, aquela coisa toda que a gente já sabe. Pois é. Mas sobre essa distinção de violência política, violência comum, preso político, preso comum, tem uma coincidência que não foi identificada por mim, foi identificada por um colega muito querido chamado Lucas Pedretti, um historiador excelente que também precursor, na verdade ele mais precursor que eu nessa temática de ditadura e relações raciais, que tem uma pesquisa de muito fôlego sobre a perseguição, o ataque da ditadura aos bailes black no subúrbio do Rio de Janeiro. O Lucas identifica num artigo que eu não me recordo o nome, mas que eu gosto muito, uma coincidência muito esquisita, muito cabulosa, mas que exemplifica esse o quão estranho é esse dado esse dado levantado pela Comissão Nacional da Verdade de 434 mortos e desaparecidos durante 21 anos de ditadura. Né? Lucas um Ridículo, dado esse número é ridículo. sentido, né? Lucas identificou um dado de que no primeiro trimestre, se eu não me engano, de 2018, no Rio de Janeiro, a Polícia Militar matou exatamente 434 pessoas. Em um trimestre, em 3 meses de atuação da Polícia Militar no estado do Rio de Janeiro. Não faz o menor sentido que num período de ditadura, um período onde essa violência estava mais do que institucionalizada, ela era, enfim, totalmente estimulada, não faz o menor sentido que em 21 anos só se tenham, enfim, essa quantidade de mortos desaparecidos, e esse que é um número que coincide, que é o mesmo número de assassinados pela Polícia Militar em um trimestre, enfim, num período democrático. Então, existe mesmo. A Comissão Nacional da Verdade fez um trabalho fundamental, um trabalho tardio, Uhum, com um trabalho que certeza. dá. Uhum. E ainda vai fazer mais, né, com a retomada. É um trabalho que a gente precisa Uhum. celebrar, que a gente precisa instalar o mais rápido possível o órgão de prosseguimento das recomendações da Comissão Nacional da Verdade, porque o legado da CNV tem sido esquecido desde que a comissão entregou seu relatório final à presidenta Dilma em dezembro de 2014. São 10 anos da conclusão dos trabalhos da CNV e uma dessas recomendações era o prosseguimento do colegiado, enfim, na verdade focado na efetivação dessas recomendações. Isso não aconteceu. Enfim, a gente precisa pressionar para que aconteça e que a gente possa valorizar esse legado. Então é um trabalho importante que a gente precisa celebrar, mas fato é que metodologicamente há alguns equívocos, e em relação a esse número talvez seja o maior deles. Eu estou Uhum. vendo a Maria É, Ângela comentando aqui, falando em 10 mil pessoas aqui. pessoas só de indígenas, a própria CNV identificou pelo menos 8 mil indígenas assassinados. Então, como é que no final, no número final de mortos e desaparecidos, esse número não é contemplado? Então, é um Uhum. pouco que a gente está tendo aqui sobre violência política e violência não política. Isso é complicado porque esse número pífio, né, de 400... Pífio, não é pífio, porque 434 vidas perdidas são 434. Sim, Poderia mas ter não sido condiz uma. com a realidade. Esse é o ponto. Esse é o Então, quando a gente ponto. tem cifras desses vizinhos latino-americanos que passaram por ditaduras muito semelhantes à brasileira, inclusive em colaboração com a brasileira, a Argentina, por exemplo, alcança 30 mil mortos desaparecidos, um país que é muito menor do que o Brasil. Uhum. Um histórico de violência que é outro. O histórico de violência no Brasil, de violações de direitos humanos, no Brasil, ele existe desde 1500 e nunca mais parou. Então, é Sim, estranho que em 21 anos de regime militar, de ditadura militar, pouco mais de 400 pessoas teriam sido é. mortas e desaparecidas. Então tem um contrassenso, aí tem uma coisa esquisita aí nessas cifras da CNV, em que pese a importância
dos trabalhos da comissão, mas isso é algo que precisa ser metodologicamente, no futuro próximo, revisto, repensado. Muito complicado, porque são décadas desde o fim da ditadura militar, então reconstituir isso não é simples, não é fácil. A própria CNV encontrou dificuldades há 10, 11, 12 anos. Então, hoje em dia, fazer esse tipo de trabalho não é simples, mas tem uma série de arquivos que ainda não foram revelados, que ainda não foram acessados, sobretudo os arquivos militares, policiais, e talvez a partir desse acesso que vários coletivos, várias lideranças por memória, verdade, justiça e reparação no Brasil têm reivindicado o acesso. Quem sabe a partir disso a gente consiga alcançar um cenário um pouco mais fidedigno, sobretudo em relação a essas cifras, né, essas estatísticas Sim. da ditadura militar, sobre o que de fato aconteceu. Mas fato é que hoje a gente tem uns números um pouco, enfim, estranhos, né, para dizer o mínimo, quando a gente É, para pensar na realidade brasileira agora, pós-redemocratização. com certeza. Olha, eu queria falar um pouquinho da Polícia Militar agora, que é uma herança violenta que a gente convive até hoje. E a gente Uhum. sabe que a ditadura militar, ela legitimou, né? Ela, assim, ela deu realmente tudo, ela impulsionou a violência institucionalizada dentro da polícia e essa militarização a gente sente até hoje. Uhum. Por isso que sempre que eu ouço ditadura nunca mais, eu sempre fico perguntando nunca mais para quem, né? Porque talvez possa realmente não ser nunca mais. Mas em relação à polícia especificamente, Gabi, é muito complicado a gente pensar que ditadura nunca mais, Uhum. sendo que essa violência ainda Uhum. existe até hoje. Da maneira que foi praticada, tão violenta quanto, às vezes até muito pior que durante a ditadura. Sim. Essa militarização, você acha que ela é responsável principalmente por essa justiça seletiva, por esse Uhum. encarceramento em massa da população negra, por essa violência, por casos horríveis que ainda hoje a gente vê serem praticados pela polícia em 2025, a céu aberto? Sim, eu tenho um lema político importante das Uhum, lutas por memória, verdade, justiça e reparação no Brasil, lemas parecidos existem nesses outros países que viveram ditaduras parecidas, que é o que para nunca mais aconteça, não, para que nunca se esqueça, para que nunca mais aconteça. E aí, quando eu trabalhava no Instituto Vladimir Herzog, a gente ficava refletindo sobre isso, mas nunca mais aconteça, mas meio que está acontecendo, em outros termos, óbvio, mas meio que está acontecendo. Então, a gente usava não sei se os colegas usam ainda, mas para que não se esqueça, para que pare de acontecer, não continue mais acontecendo, a gente fez uma adaptação. Eu acho o seguinte, Robertinha, a gente vive numa democracia. A gente vive numa democracia extremamente fragilizada, a gente vive numa democracia super complicada. A gente vive ainda uma justiça de transição, um processo de transição política ainda inconcluso. Acho que não é um exagero dizer que a gente ainda está nesse processo de amadurecimento, de fortalecimento dessa democracia que é tão jovem e tão fragilizada, que muito recentemente a gente passou por uma, né, uhum. assim, a gente vamos respirar aliviados um pouquinho, porque realmente a coisa poderia ter ficado muito feia. Então, mas acho que é importante demarcar que apesar dessa democracia, na verdade, tão frágil, tão jovem, e tão exposta, a gente ainda vive numa democracia. Acho que a gente ainda tem meios de denúncia, meios de enfrentamento à violência de Estado, à violação de direitos humanos. A gente ainda tem voz política, a gente ainda tem espaço, a gente ainda tem uma imprensa livre, enfim. Quero te ouvir mais, inclusive, sobre as suas impressões, mas fato é que a gente não vive numa ditadura militar. Sim. Mesmo que em determinados territórios, sobretudo favelas, periferias do Rio de Janeiro e Brasil afora, as populações desses territórios ainda convivam, né, cotidianamente com uma violência desmedida, com uma violência, enfim, muito Uhum. exacerbada, que atinge
enfim, um número muito grande de pessoas e que são pessoas, em sua maioria, pessoas negras. E isso, essa violência que está colocada, essa militarização que está colocada no cotidiano das periferias, das favelas, obviamente é uma herança direta do regime militar, uma herança das mais difíceis da gente romper, talvez a mais nociva delas, dentre muitas que existem. Então, mas eu gosto sempre de reforçar isso, né? A gente vive numa democracia, a gente tem meios, formas, a gente tem os movimentos sociais atuando, a gente tem a sociedade civil alerta, né? Atenta a essas, enfim. Mas acho que é importante demarcar isso, né? As Sim. instituições, Apesar de tudo, vivemos uma democracia, né? isso precisa ser valorizado e Sim. fortalecido, né? As instituições, às vezes parecem que não, mas estão aí, enfim. Então acho que é importante demarcar isso. Mas essa questão da militarização, ela é um grande problema, né? Talvez do problema social, socio-racial, dos mais graves que a gente tem. E dificílimo de enfrentar e que alcança. Eu me interessei pela ditadura militar enquanto tema de pesquisa, de análise e posteriormente de ativismo, porque eu acreditava nesse período e acredito ainda nesse período como um período muito chave para a gente entender a contemporaneidade. Eu sou uma historiadora que gosta da contemporaneidade, gosta do tempo presente. Perfeito. E eu acho que tem muitas coisas da atualidade que podem ser explicadas, ou melhor, explicadas quando a gente olha o período da ditadura militar. Acho que é um período muito chave para a compreensão da história do Brasil. Então, quando a gente pensa militarização, quando a gente pensa essa violência que acomete as favelas e as periferias, esse é um período importante para a gente se debruçar para poder explicar algumas coisas. Com certeza. Hoje eu estou no Instituto Marielle Franco, lidando de forma mais direta com esse legado de Marielle, com essa memória de Marielle. Estou começando uma pesquisa de doutorado sobre isso também. E o assassinato de Marielle Franco, nos termos em que se deu, é, enfim, é fruto direto desse regime também, é fruto direto desse processo de militarização das cidades brasileiras, das polícias, dessa cultura de impunidade que não nasce com a ditadura militar, mas que na ditadura militar ganha ainda mais força a partir da anistia, do perdão a esses perpetradores, a esses algozes. Então, essa licença para matar, né, que as polícias nas favelas e periferias assumem, e que, enfim, interrompeu a vida de Marielle, ao menos a vida física, né, de Marielle, acho que dão conta dessas heranças, dessas continuidades tão enfim, nocivas, né, tão antidemocráticas, né, que dificultam tanto esse processo de fortalecimento, de amadurecimento da democracia brasileira. É. Então, há uma correlação direta entre todos esses temas. A militarização é um dos. Enfim, uma questão muito grave no Brasil e Não, difícil. até porque os militares são formados ainda hoje da mesma maneira, com a mesma ideologia. Então, assim, fica difícil a gente pensar numa mudança enquanto essa formação continuar assim. Assim, eu não consigo ver, eu tenho muita dificuldade em entender como é que a gente vai virar esse jogo se a formação é a mesma. Ontem o presidente Lula fez um post alusivo à ditadura, mas ele não falou em nenhum momento, ele não citou a palavra ditadura, ele não citou a palavra golpe. Parece que é todo um melindre, um receio em relação às Forças Armadas, ao Exército, né? Assim, eu fico muito triste, Sim, porque a gente ainda acha, ou pelo menos finge, que tá tudo bem, que a gente não pode cutucar esse passado, sendo que esse passado, por não ter sido cutucado, é o que faz a gente ter esse presente, essa tentativa de golpe frustrado novamente, porque existiu uma anistia lá atrás, o sistema ainda existe até hoje. Então, assim, são muitas frentes que a gente tem que trabalhar para que haja de fato uma mudança profunda. E com certeza a história nos ajuda a corroborar tudo isso que eu tô trazendo aqui, né? Que a gente tá conversando aqui, né, Gabi? sem dúvidas nenhuma. É um sentimento de, ao menos, acho que esse sentimento está sendo atenuado,
conforme vai passando, mas é uma frustração grande também em relação ao governo federal, em relação, pensando nessa temática, né, de reflexão crítica sobre o passado ditatorial. Há uma certa frustração, né? A gente tinha uma expectativa, e eu estou me referindo a pesquisadores do tema, a ativistas por memória, verdade, justiça e reparação no Brasil, aos familiares de mortos desaparecidos da ditadura militar, aos sobreviventes daquele período que foram torturados, que foram presos, que foram exilados e que felizmente sobreviveram para poder ajudar a gente a contar essa história. Nesse campo que é tão amplo, havia, quando o presidente Lula foi eleito, no final de 2022, uma expectativa de que tudo aquilo que Bolsonaro havia feito, sobretudo em relação a essa pauta, né, seria revertido. Então, um dos últimos atos, se não o último ato de Bolsonaro em 2022, foi acabar com a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. Isso é tão sintomático do desprezo que o ex-presidente tinha e sempre teve em relação a essas vítimas do regime militar e a valorização que ele sempre estabeleceu também desse período. Então, quando o Lula é eleito, a expectativa era que isso seria revertido, era que as recomendações da Comissão Nacional da Verdade seriam efetivadas, que a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos voltaria fortalecida, que a Que Comissão de retornaríamos à normalidade, pelo menos, né? Porque mínimo, saímos completamente durante 4 anos. que a Comissão de Anistia, que foi totalmente devassada pelo Ministério da Damares, retornaria, não retornaria porque ela não, diferente da Comissão Especial sobre Mortos, ela não foi extinta, mas Uhum. que, enfim, seria estabelecida com mais força, de forma mais contundente, e até foi, enfim, mas ainda muito distante do que essas pessoas há décadas esperam, e não só esperam como reivindicam, né? Colocam suas vidas, suas rotinas, seus cotidianos absolutamente à disposição dessa luta. Então, os últimos meses, os últimos 2 anos foram de certa frustração com o governo federal, com o presidente Lula em relação a esses temas. Porque nos governos anteriores de Lula, Lula 1, Lula 2, mas sobretudo nos dois governos Dilma, esse tema foi encarado finalmente. Sobretudo no governo Dilma, e a presidenta pagou um preço muito alto por Muito ter alto. muitíssimo alto por ter enfrentado a temática, por ter estabelecido a Comissão Nacional da Verdade, ela como uma ex-vítima, ou melhor, como uma vítima, né? Não existe ex-vítima, ela como uma vítima do período. Então a gente tinha uma expectativa grande, um otimismo grande, sobretudo nesse campo de que mais coisas seriam feitas, né? Mais medidas seriam tomadas. E no primeiro ano foi um marasmo completo. Né? Em 2023, sequer. E ano passado, toda essa tensão, marco dos 60 anos do golpe, o governo federal não se posicionou. Nada. Uhum, Nada. Foi a primeira vez que ele se manifestou no, uhum, no seu terceiro mandato uhum, e não uhum. cita golpe nem ditadura no post. Não Ruim. cita, não cita. É Assim, muito assim. ruim. É como se Isso é eu muito fosse dar parabéns a você sem falar o seu nome. Tipo isso. Não é? ótimo. Ótima metáfora, totalmente. Então, existe sim um melindre muito grande. Claro que a relação com os militares, sobretudo depois do 8 de janeiro, não é uma relação simples, mas essa é uma questão, esse é um problema. Essa separação, né? Ou melhor, não seria essa uma separação, mas essa adequação do papel, do lugar dos militares na democracia, isso precisa ser melhor estabelecido, né? Isso precisa ser enfrentado. Existe uma confusão, sobretudo a partir de Bolsonaro, né, uma confusão muito grande nesses papéis. Os militares, né, chegaram com tudo na política e estão, enfim, aí estabelecidos. Então, o fato do governo federal, sobretudo na figura do presidente Lula, não encarar isso com veemência. Claro que existe a sombra do 8 de janeiro, mas isso causa uma certa frustração. Felizmente, a Comissão Especial sobre Mortos no último ano retornou, outras pautas, enfim, ganharam força em algumas pastas do governo, no Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, no Ministério da Gestão, no Ministério da Justiça, mas o fato é que está muito aquém do que essas famílias, esses grupos, esses militantes, esses pesquisadores, todos nós esperamos, porque se a gente tem denunciado, né, sobretudo esses grupos têm denunciado há tantas décadas que
Existem ainda heranças, continuidades tão negativas do regime militar, por que não encará-las com força, com veemência, de forma mais, né, ativa, contundente? Então, enfim, um lamento mesmo, não, isso está tão aquém. E aí vem esse posicionamento no marco dos 61 anos do golpe, onde não se mencionam palavras que são tão chaves para a gente compreender o período, né? Golpe, a ditadura, essa suavização, né, tão ruim. Enfim, isso causa uma frustração muito grande. Mas vamos torcer. Houve um evento muito bonito, puxado pelo Ministério dos Direitos Humanos na semana passada, em São Paulo, lá em Perus, lá Em na Vala Perus, né? Uhum. Com a ministra de Macaé, esteve presente, enfim. uma série de autoridades. Isso já foi Uhum. foi muito especial, já foi absolutamente diferente da experiência que a gente teve no último ano. Eu estava lidando na sociedade civil ainda com essa temática de forma mais frontal. Uhum. E foi em 2023 também, e foi uma frustração, assim. Vamos ver se esse ano, a partir desse ano, com a liderança da nossa ministra Macaé Evaristo, com a sensibilidade dela, de outros ministros, enfim, com a sensibilidade do próprio presidente Lula, se é, vamos pensar, enfim, né? Vamos esperar para que isso seja melhor tratado, enfrentado, mas ainda está bem aquém do que a gente espera, não mais do que a gente espera, né? Não é só sobre as nossas Do que expectativas. precisa ser feito, né? Acho que é muito menos do que a gente espera, mas o que de fato precisa ser feito para que as instituições trabalhem, cada uma a que foi designada, né? E a gente vê aí militares na política, enfim, legislando no Ministério da Saúde, uma coisa muito louca, né? Assim. É, E aí a gente vê o ministro da Defesa falando, não é instituição, né? Então, assim, é realmente muito complicado, enquanto a gente não assumir a responsabilidade de que a gente realmente precisa de com mudança. certeza. Mas para isso a gente tem que se conscientizar sobre isso, né? Falar que é CPF, individualizar, de fato, não resolve nada do problema. Falando um Com certeza. pouco mais dessas vivências negras durante esse período, a gente já está quase terminando a live. Gabi, que recado você dá, afinal, para gente sobre a ditadura militar e principalmente das vivências negras durante esse período? O que a gente pode considerar? Roberta, eu sempre digo, bom, como as pessoas estão podendo ver, eu sou uma mulher negra, uma pesquisadora negra que lida com essa temática, né, da ditadura e das relações raciais. Eu demarco isso porque é uma obviedade, mas porque por vezes a minha pesquisa, as minhas análises, enfim, a minha escolha por trabalhar com esse tema soa como um preciosismo, soa como uma coisa do tipo, ela é preta, ela é pretinha, então ela, pô, é óbvio que ela, interessada no tema da ditadura, ela vai tentar cavucar alguma coisa relacionada à raça e racismo, às relações raciais. Mas eu costumo dizer que isso não é anedota, entende? Essa dimensão racial das violências da ditadura militar e né, da atuação de maneira geral da ditadura militar, ela não é uma anedota, ela não está no campo da curiosidade, do preciosismo, do detalhinho que a gente tem que observar. Isso é constituinte, foi constituinte do que era a ditadura militar. A defesa do mito da democracia racial, essas percepções sobre raça e racismo alimentadas pela ditadura militar sustentaram esse regime. Uhum. Porque sufocaram aquela que era uma das maiores forças políticas do Brasil. A gente faz, né, provoquei você, o pessoal que está vendo a gente, nesse exercício de e se não tivesse tido ditadura? Em que lugar estaríamos do ponto de vista racial? Eu acho que é uma provocação para dar a dimensão do peso desse entendimento que baseou uma violência muito contumaz aos movimentos negros e às populações negras no Brasil. Então Uhum. não é um detalhinho, não é uma anedota, não é um preciosismo. Eu me dedico a esse tema e outros colegas se dedicam a esse tema porque ele verdadeiramente ajuda a gente a ter uma compreensão mais plena sobre o que foi aquela ditadura, sobre o que foi aquele regime. E a gente está falando de um tema que é estudado a exaustão nas universidades brasileiras, e que bom por isso, e de forma muito qualificada, inclusive. Uhum. História, principalmente, mas em outras áreas do conhecimento também, na antropologia, no direito, na sociologia. Mas fato é que, apesar de muito consolidada e muito ampla, essa historiografia
em especial, vou falar da história, que é onde eu tenho mais propriedade para falar, essa historiografia deixou de lado esse aspecto que é muito importante. Agora não deixa mais, porque a gente tem esse grupo muito poderoso que está se debruçando sobre esse tema, mas fato é que nos últimos anos, nas últimas décadas, esse tema ficou de lado e foi entendido como algo de menor importância, quando na E verdade, até exaltado, né, Gabi? exato, Uhum. exato, quando na verdade esse é um elemento, é um aspecto que ajuda a gente a entender, a ter uma compreensão mais fidedigna sobre esse período e que ajuda a gente a fazer esses deslocamentos conceituais. O que é violência política? Então, o pretinho da favela, que durante a ditadura militar E foi que foi torturado, morto pelo foi Estado. morto pelo Estado brasileiro, ele não foi Tá uma fora da vítima da estatística? fora da estatística. Aham. Falar de raça e racismo, falar das relações raciais durante a ditadura, não é um mero detalhe. Não é porque a gente está, né, gastando uma onda, é porque realmente isso ajuda a gente a deslocar alguns conceitos também, a sofisticar alguns entendimentos, né? Como, de novo, né, faço a mesma provocação que eu fiz no início, que é a provocação que não saía da minha cabeça enquanto eu fazia a pesquisa do mestrado. Como que essa população, estou falando da população negra, né? Como essa camada da população brasileira, camada preta, pobre, que historicamente convive com violência e violação de direitos humanos, teria passado ilesa de um período histórico marcado por graves violações de direitos humanos. Isso não faz o menor sentido. Então, isso não é anedota, Impossível. não é uma curiosidade, Uhum. não é trivial. Realmente é um aspecto que ajuda a gente a sofisticar um entendimento sobre esse que, pelo menos na minha leitura, é um período muito chave para a gente entender o Brasil. Então, acho que se eu pudesse deixar uma mensagem, uma provocação, um estímulo, era nesse sentido, né? Não é um mero detalhe, não é uma anedota, é de fato elementos, aspectos que ajudam a gente a amadurecer e a gente precisa muito, enquanto sociedade, amadurecer um entendimento sobre a ditadura. A gente está avançando. O filme Ainda Estou Aqui é um paradigma nesse sentido, com todos os defeitos, questões que a gente pode colocar, mas é um paradigma nesse sentido. Acho que desde a Comissão Nacional da Verdade, o tema da ditadura militar não estava colocado, situado desse jeito no debate público. Sim. Isso não é, é muito difícil, você sabe, Roberta, a partir da mídia, da imprensa, é muito difícil pautar esse tema. Muito, muito, muito difícil. Mas a gente está falando disso. A gente está aqui hoje, dia 1º de abril, conversando sobre isso. Tem existido uma profusão muito grande de reflexões na mídia, em diferentes formatos, né, de podcast, de texto, enfim, da mídia Não, tem enrolado. diversos canais, né? Hoje em dia, cada pessoa é uma mídia, né? A gente não depende Exatamente, mais só da exatamente, Globo, exatamente, exato, né? que é maravilhoso. Sim, acho que aos pouquinhos a mentalidade está mudando. Acho que a gente está entendendo a importância de, primeiro, tratar do tema da ditadura militar, tratar dessas continuidades e de incorporar o recorte racial, se a gente quiser chamar assim, para entender melhor esse tema. Então, assim, não é uma trivialidade, não é uma anedota, não é um detalhinho, é de fato um aspecto que ajuda a gente a entender melhor esse período. Nossa, perfeito, perfeito, Gabi. Ficaria horas conversando com você, Também. aproveitando de todo o seu conhecimento, da sua pesquisa, para a gente dividir, né, com a audiência os seus estudos, a sua percepção. Obrigada por esse mergulho, obrigada por revisitar a nossa história, para a gente até entender o ponto que estamos, né? E até projetar onde é que estaríamos. Eu acho que você fez uma provocação muito, muito, muito interessante que eu vou ficar aqui, ó, martelando também aqui na minha cabeça. Obrigada, querida. Foi incrível reestrear o 3P com você. Eu estou muito feliz, falando de um tema mega importante, num dia super especial e que a gente precisa falar mais Com sobre de certeza. fato o que aconteceu e principalmente a história que não foi contada. A história que a história não É conta, né? isso. A história que a É história sobre não isso mesmo. conta. Roberta, eu te agradeço imensamente. Eu sou sua fã de primeira hora. Pra gente, sobretudo nós mulheres negras, mas eu acho que para todo mundo, enfim, um privilégio muito especial ter você como uma representação na mídia, na imprensa, falando com essa cara linda, gata, Obrigada, amor. Obrigada, todos obrigada. importantes, então eu me sinto muito honrada. Eu adoro o 3P,
e poder inaugurar com você essa nova fase da iniciativa é uma honra, assim, tremenda, assim, onda máxima, máxima, máxima. Muito obrigada pelo convite. Eu estou sempre aqui para o que você precisar. Obrigada também a galera que pôde acompanhar. Obrigada a E todo mundo que está aqui. E tendo novidades, pode voltar para contar para a gente sobre a sua pesquisa. A gente sabe que você vai descobrir muita coisa aí, porque tem muita coisa embaixo do pano, mas eu tenho certeza que você vai chegar lá. sempre tem. Muitíssimo obrigada. Sou muito fã do seu trabalho. Tamo junto. Somos do mesmo grupo e estaremos sempre nessa luta. É isso. Sem anistia, Tem Gabi. a Sem anistia. Só assim a gente vai conseguir resolver uma parte dessa história. Beijo pra você, beijo pra todo mundo que tá acompanhando. Obrigada. E a gente se encontra terça-feira que vem aqui no 3P, hein? Quero todo mundo Paz. participando. Tchau. Obrigada. Tchau.